Mas falando do Vasco, essa reação, óbvio que é um pouco de tudo. Bueno, técnico, reforços, até essa sinergia, arquibancada, São Januário, tudo que aconteceu com o São Januário, primeiro ficar sem público por causa dos protestos, depois aquela coisa condenável de quase ser uma praça discriminada para receber eventos esportivos, eventos em geral. Mas se você tivesse que colocar em prateleiras, numa hierarquia da reação vascaína, que permite imaginar até se salvar em relação a rebaixamento, o que você acha que foi mais importante nessas mudanças de rota do Vasco? Acho que a primeira coisa foi reforçar o time, e eu coloco o Ramon Dias nesse reforço. Né? A percepção de que do jeito que estava, o Vasco cairia e com muitas rodadas de antecedência. Então o Ramon Dias chega, e se ele chegasse sozinho, também ele não ia mudar, não ia fazer milagre. Então o Maicon, que é um jogador, né? O pessoal brinca de God of Zaga, ele já teve bons momentos na carreira, um jogador que chegou num bom nível. Depois estava meio desacreditado, no Santos não foi muito bem, mas o Ramon Dias soube aproveitá-lo bem, fixou ele como titular, ele tem passado uma certa confiança. Chegaram estrangeiros, o Medel, o Verrete, o Payet, jogadores que requintaram o time em todos os setores, defesa, meio campo, ataque. Não é uma maravilha o time do Vasco, mas em comparação àquele do primeiro turno, a melhora é substancial. Então era o que se cobrava da SAF do Vasco. Outras SAFs, bem ou mal, tinham investido um pouco mais, né? A do Vasco estava meio com freio de mão puxado. Então acho que isso é o principal. E o segundo ponto, acho que você tocou em uma coisa importante, que é a torcida. E eu cheguei a falar em algum momento, né, quando o Vasco estava proibido de jogar em seu estádio com torcida, que o Vasco era um caso raro no campeonato. Ele estava jogando duas competições, uma dentro de campo para tentar escapar e uma fora de campo contra o preconceito, contra a discriminação, né? O Vasco historicamente sempre levantou algumas bandeiras muito importantes, tal, e nesse campeonato ele estava lutando contra isso também, né? Contra o adversário do outro lado em campo e contra a justiça, contra o consórcio Maracanã. Não deixava ele jogar em praticamente lugar nenhum em casa sem torcida. Então agora o Vasco tem nessa reta final todo esse componente. Tem 2 jogos, o Vasco precisa pelo menos ganhar um jogo. Porque você faz a conta, o Vasco tem 42 pontos. Se ele mantiver essa invencibilidade, ele tá 6 jogos sem perder, né? Se ele empata os 3 próximos jogos, ele chega só, entre aspas, a 45 e com um número de vitórias perigoso, né? Então, compensa ele arriscar e ganhar pelo menos uma partida. Ele já faz 3, pode ser contra o Corinthians, 3 pontos, pode ser contra o Bragantino em casa na última rodada, mas ele faz 3 pontos e ainda ganha uma vitória a mais, né? Então, para ele, para esses... E muito possivelmente a gente vai ter time ali com a mesma pontuação, vai para a critério de desempate. Por exemplo, o Santos. O Santos, se for para saldo de gols, ele perde todo mundo. O Santos que tomou de 7, tomou de 4, no saldo de gols ali embaixo, o Santos perde. Esse é um problema do Corinthians. O Corinthians tem um número de vitórias baixo no campeonato, né? Então, talvez o Corinthians possa se complicar pelo número de... Se o Corinthians empatar até o fim, né? Aí ele chegaria... Ainda tem 3 jogos, chegaria a 47, né? Que aí acho que o Corinthians escaparia. Mas, aliás, eu queria falar eu citei exemplos de duelos importantes na história entre Vasco e Corinthians, e normalmente com sucesso corintiano, né? Mundial, Libertadores... Mas vou lembrar, no ano do rebaixamento, o único rebaixamento do Corinthians, para muita gente, o jogo do rebaixamento foi contra o Vasco. Foi no Pacaembu. Se o Corinthians vencesse, ele se salvava, o Vasco venceu por 1-0. Se eu não me engano, o gol foi do Allan Kardec. Se eu não me engano. E aí o Corinthians teve que decidir a sua vida no Sul contra o Grêmio, numa pressão danada. O jogo pro Corinthians escapar era contra o Vasco no Pacaembu. O treinador era o Mano e já estava acertado com o Corinthians. Na última rodada, o Mano rebaixou, né? Se acontecer agora, eu ainda acredito que a gente viu até pela tabela, o último jogo contra o Coritiba, e pela pontuação do Corinthians ser maior do que a imensa maioria dos concorrentes contra a Degola, ainda acho que o Corinthians escapa. Mas seria irônico, né? Em 2007, o Mano, como técnico do Grêmio, pode dizer que rebaixou o Corinthians, né? Não foi ele que rebaixou, né? Mas no último jogo ele era o técnico, né, adversário. E se cai agora o Corinthians, é com o Mano como treinador, né? Teria essa ironia. Então vai ser talvez o grande jogo da rodada, né? Sim. A gente, claro, tá olhando, né, para os jogos dos times que estão disputando o título, é sempre bacana, mas
são dois gigantes, né, duas torcidas monstruosas que a gente tem no Brasil, e nesse momento as duas com sofrimento. Vamos voltar com o Djalma, já a gente vai arrematar a parte de debate do jogo do Vasco da Gama aqui, mas a gente está na expectativa das entrevistas dos técnicos de Atlético Paranaense, de Vasco da Gama, o Ramon Dias e tudo mais. Mas Djalma, como você disse, difícil fazer prognóstico, muito difícil, mas eu me permito colocar você numa roubada tremenda. Feeling do Djalma. O Vasco não vai barrar, como disse o Ramon Dias, não vai cair. Ou você acha que periga e periga muito? Como é que você está em relação à sua confiança com o Vasco da Gama, Djalma? Felipe, no perigar, é lógico que está perigando, né? Empatou, está ali na briga, mas pelo que vem jogando, pelo que vem rendendo, eu acho que o Vasco tem grande possibilidade de salvar. Se eu for escolher desses que estão na briga, o Vasco vai ser um deles, né? Que, assim, para que salve, né? Que não caia, porque assim, 6 jogos de invencibilidade, o Vasco vem num segundo turno bom. Eu acho que o grande erro do Vasco, o Bubu já comentou aí antes, foi ter demorado muito em fazer as contratações. O Vasco achou que pelo Campeonato Carioca podia ir com aquele time, quando viu, estava na zona do rebaixamento, na situação terrível, contratou. E aí sim, o time hoje é um time que enfrenta qualquer adversário de igual para igual. Hoje foi superado pelo Atlético em termos de jogo, mas aguentou 0-0, ganhou 1 ponto. Então, assim, eu acredito que o Vasco vem numa crescente diferente de um Cruzeiro, que um Cruzeiro nunca rondou ali a zona do rebaixamento durante o campeonato e agora está ali. Então, assim, o Vasco estava o tempo inteiro ali e vem subindo. Eu acho que o Vasco tem chance, sim, de salvar. E pelo feeling, acredito que o Vasco se salve, até porque o Bubu falou muito bem. O Vasco, eu acho que se ganhar um jogo, ele escapa. Até pelo número de vitórias. Eu acho que tem condições para isso, faltando 3 jogos. E eu acho que pode conseguir se salvar. Também acho que esse jogo Corinthians é realmente determinante, aliás, para os dois, mas para o Vasco de forma categórica, uma vitória, não, para os dois, se o Corinthians vencer também fora de casa, tem mais pontos ainda, quem vencer, eu acho que consegue não 100% se livrar, mas daí realmente consegue administrar, inclusive pensar em empate aqui e ali, para só fechar a conta. A escalação do Vasco, a proposta do Ramon Dias hoje, para pegar o Furacão, foi a melhor que o Vasco poderia ter colocado? Sabe quantos jogos o Atlético Paranaense fez em casa esse ano e não fez gol no Campeonato Brasileiro? Foi o primeiro. Primeira vez que o Atlético Paranaense em casa não faz gol. Vou trazer a escalação do Vasco, para quem não viu. Entrou com o Léo Jardim, que para mim é o goleiro do campeonato. O que o Léo Jardim deu de ponto para o Vasco é um absurdo. Você tem o João Paulo dos Santos, você tem, né, o próprio Fábio no Fluminense, né, como temporada talvez o Fábio tenha mais destaque, de Copa Libertadores. O PR teve um grande cai junto com o Botafogo. Exato. Né? Eu acho que o Léo Jardim é o goleiro mais decisivo do campeonato. E hoje, mais uma vez... Não tinha pensado. Porque ele passou despercebido um pouco, mas eu lembro desse jogo, do jogo contra o Goiás, né, na Serrinha, que ele foi determinante, né, para o Vasco não sair de campo com uma derrota. Enfim, foi o goleiro titular, Paulo Henrique de um lado, né, aí colocou o Maicon com o Medel e o Léo, né, ali com jogadores... linha de 5, né? Uma linha de 5 completa, cara. Não teve discussão, porque o Piton fechava do outro lado. Isso. E aí você tem o Zé Gabriel com o Marlon Gomes titular hoje, né? O Paê estava no banco, e aliás o Paê entrou 35 minutos, né, no segundo tempo. 10 minutos, um pouco mais. Foi pouquíssimo tempo. O Paulinho que caiu um pouquinho de rendimento. Não, né? caiu bastante. Né? Ele não teve... eu fui legal com o Paulinho aqui. Né? Foi legal. aliás, em alguns momentos de crescimento do Vasco, ele teve uma responsabilidade grande. Sim. Quando o Vasco começou a arrancada, ele teve uma responsabilidade, porque ele entrou muito bem no time. Mas esses últimos jogos agora, as últimas partidas, ele não vem jogando bem. E se discute, inclusive, a titularidade ou não, né, do Paulinho nesse momento, porque é isso, a curva ascendente do Vasco é também com a grande participação dele, mas hoje não vem rendendo. Na frente teve o Peck, que para mim foi o jogador do Vasco no jogo. Foi o melhor jogador do Vasco. Com pulmão, o Peck não é o jogador que vai te entregar brilho, jogadas espetáculo, mas é um cara de pulmão, de entrega. E o Verrete, esse foi o time que colocou em campo o Ramon Dias, que deu segurança defensiva, né? Teve esse lance do Canóbio, que foi um gol perdido, claro, mas não teve mas o passe foi do jogador do Vasco. A bola vem do cara do Vasco. O Vasco, o Ramon Dias começou com o Maicon
como zagueiro pela direita e o Medel no meio, e logo depois ele troca depois de uma saída de bola errada do Maicon e percebe que precisa arrumar isso, coloca o Maicon na sobra no meio e isso resolve não, mas diminui os problemas que o Vasco tinha ali. O Vasco protegeu bem sua área, embora o Atlético tenha tido mais volume, mais chances. O Atlético nunca foi dono do jogo, nunca foi um volume avassalador, nunca deu a sensação que ia ganhar o jogo. Eu acho que foi um grande ponto do Vasco mesmo. O Vasco coloca tanta pressão nos outros times, o Santos já entra mais pressionado amanhã, o Bahia entra mais pressionado, todo mundo entra mais pressionado por causa desse ponto do Vasco. Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai jogar pressionadíssimo. Sabe o que acontece, Igor? Nessa fase, é por isso que eu falo que é importante pontuar, lógico, dependendo da pontuação que você tem. A gente está falando agora do Vasco. Porque, assim, como faltam poucas rodadas, é aquela história assim, se a gente ganhar esse jogo, a gente salta e sai fora. Mas o problema é ganhar esse jogo. Porque, seja qualquer adversário, a pressão de estar numa zona de rebaixamento a poucas rodadas do final, ela é muito grande. Ela é muito grande, porque você não tem o direito de errar, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Segunda-feira vai jogar Goiás e Cruzeiro, lá em Goiânia. É um jogo que, se o Goiás não vencer o Cruzeiro, ele matematicamente ele ainda tem chance, mas vai ficar muito difícil para ele. E o Goiás vai jogar em casa com o Cruzeiro. É a chance que ele tem de chegar a 38 pontos e nas últimas 3 rodadas, olha, eu tô na briga, eu tô atrás, mas eu tô na briga. Se ele não vencer, se ele empatar e for a 36, vamos com o Cruzeiro vai a 42. Nós estamos falando em 6 pontos para o Bahia, que é o primeiro fora. Faltando 3 para... Já fica mais... Matematicamente pode? Pode. Mas é muito difícil. Só que é difícil. Então, assim, é essa pressão que o time que está ali, dentro da zona, ou, enfim, próximo ou junto na pontuação, tem nesse momento do campeonato. Por isso que esse ponto do Vasco foi importante. Ele tem um confronto agora com o Corinthians terça-feira. Jogo duro. Se ele vencer o Corinthians em casa, ele passa o Corinthians. É mais um time que ele vai poder passar, faltando 2 rodadas para acabar. Esse jogo, terça-feira, em São Januário, eu vou estar lá, inclusive. São Januário, na cobertura pelo Tá Na Área. Esse jogo é um daqueles jogos determinantes do campeonato. Quando a gente contar a história no fim do campeonato, a gente vai passar por esse jogo, pelo que acontece, né, como contexto. O Corinthians que vem sendo atropelado pelo Bahia, do Vasco que consegue um ponto importante, né, lá jogando em Curitiba, na Liga Arena, mas que agora praticamente define o rumo dentro de casa, cara. O Vasco precisa fazer o resultado, assim como o Corinthians do Mano Menezes. Eu vou chamar lá o pessoal, né, as coletivas, tanto do Ramon quanto do Wesley. Só queria colocar um ponto aqui antes da gente chamar. A atuação do Anderson Daronco. Minha mãe sempre fala para eu ter juízo, olha o tamanho do homem. O Anderson Daronco, para mim, fez uma arbitragem. Se a gente falou que o jogo foi legal, completamente atrapalhada, cara, conturbada. Acho que confunde o seguir o jogo, deixar o jogo correr com não dar faltas claras dentro do jogo. Eu acho que isso é uma mania do futebol brasileiro, de alguns árbitros. E acho que hoje o Daronco entrou nesse contexto, uma arbitragem completamente atrapalhada, para mim, dentro da Liga Arena. Vamos ver o que falaram Wesley Carvalho e Ramon Dias. Palavra para os dois. Triste porque geramos volume de jogo, conseguimos chegar na área adversária, tivemos chances de gol de cara com o goleiro e não conseguimos ser felizes. Então fica a tristeza por isso, chateado por esse fato, mas não tem o que você tem que falar, cobrar dos meus atletas. Se dedicaram, correram pra caramba, fizeram o que foi proposto, o que nós treinamos, executou bastante com perfeição toda a nossa estratégia que foi montada para o jogo, mas infelizmente o gol não saiu. Ahora yo lo único que pienso es cómo vamos a jugar, el adversario que viene. Primero tenemos que analizar que todos los otros equipos tienen que jugar. Entonces vamos a esperar los resultados, pero como dije, para ninguno de los que están ahí abajo va a ser fácil. Pero nosotros estamos tranquilos que estamos consiguiendo resultados, el equipo no pierde y vamos partido tras partido. Jugamos 3 puntos y vamos a pelear los 3 puntos. Entonces queremos esa mentalidad. Todo lo que va a pasar no lo sé, pero sí que vamos a luchar y a seguir peleando para conseguir no bajar.
pero Vasco no va a bajar. Não vai bajar. Tava faltando, né? Esse Ele é o- falou que tava indo jogo a jogo, que vai lutar, mas não É o- vai barrar. É o técnico que mais bem se comunica com a sua torcida, assim. com certeza. O campeão dessa... Olha os problemas do Vasco para jogar contra o Corinthians. Suspensos: Maicon, 3 zagueiros, Léo, né? Robson Bambu, Marlon Gomes. E Medel hoje saiu com dor na virilha, já colocando gelo no Muitas vestiário e tal. dúvidas. Sem esses 5 caras, O Ramon Deve ter a Dias do volta do Novar Ja- Barrar vai deve- ter trabalho deve pra ter caramba. Deve ter o retorno do Jair, né? Rossi. Rossi, né? São opções. Mas pro sistema defensivo, Mas muita assim, gente. Mas Igor, nesse momento do campeonato, cara, você tem que valorizar quem tá entrando, infelizmente, e não dá para ficar lamentando. Você não tem nem Primeiro tempo, né, porque a Cadinho? proximidade dos jogos é um atrás do outro. É meio de semana, final de semana e meio de semana dia 6, que é a última rodada. Sábado e terça nesse caso. Cara, a rodada acaba segunda Então- no jogo do Goiás contra o Cruzeiro e começa na terça. O Vasco, o Corinthians, todo mundo que tá brigando ali embaixo, cara. Na verdade, vai ter jogo todo dia, agora até quinta-feira, né? Porque amanhã tem o campeonato, segunda tem o jogo do Goiás, Sim, Goiás e terça Cruzeiro. tem o jogo do Corinthians, quarta já tem a rodada Quarta, cheia, quinta tem quarta, rodada. quinta de novo, e assim a gente vai até... Aí sexta Tá não bom. tem jogo, e aí as 2 últimas rodadas, por enquanto, tá todo mundo junto, né? Todo mundo ao mesmo tempo. Depois, sempre, se tem um jogo ali que não vale nada, que já tá, aí a CBF desmembra e tira. Então, se você fica olhando pra gente, não, que sonho trabalhar com jornalismo esportivo, a gente só dorme sexta. Agora é o que tá me avisando aqui. Já é amanhã, já é domingo, parabéns. A gente só dorme na sexta-feira. Então a gente falou aqui, tanto do empate do 0x0 na Liga Arena, desse furacão que ficou mais distante, né, desse G6 para uma vaga para Libertadores da próxima temporada, e do Vasco, que arrancou esse ponto fora de casa e tá aí forte na briga contra o rebaixamento do Novar Barrar. Ramon Dias, na volta. Se você tem vontade de trabalhar com esse conteúdo de filmes aqui no YouTube sem aparecer e ainda receber por isso, eu tenho uma dica pra você. Documentamos o crescimento de um canal do zero e conseguimos monetizá-lo em 15 dias com apenas 3 vídeos. E todo o conteúdo do canal está monetizado. Também criamos uma template onde você apenas joga sua imagem e altera o texto e vai estar com o padrão das minhas capas. Se você quer aprender tudo isso e muito mais, como fazemos essas edições para não ter problema nenhum, com direitos autorais e monetizar qualquer vídeo de filme, vou deixar aqui o link na descrição. Assista então um filme para mudar a sua vida.